Existem algumas peças que atravessam tendências sem perder relevância. Você olha a foto numa vitrine de anos atrás e hoje, e elas continuam extremamente elegantes. E eu acho que o casaqueto no estilo Chanel é um dos melhores exemplos disso. Ele tem uma presença muito interessante, uma elegância natural e que, quando entra num look, transforma completamente a composição. Desde um look completamente casual até um muito elegante, ele funciona muito bem. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo do casaqueto Gabrielle. Um casaqueto totalmente forrado, com ombreiras, inspirado nos clássicos da alfaiataria feminina. E durante a aula eu não vou te mostrar só a costura, eu vou te mostrar algumas decisões que vão fazer completa diferença no resultado final da sua peça. Vamos falar sobre tecido, estrutura, forros, detalhes que vão deixar a sua peça com uma aparência mais refinada, como aquelas peças que a gente vê em lojas de luxo. E me conta aqui, você utilizaria um casaqueto desse numa ocasião mais refinada ou no dia a dia com jeans? Antes da gente começar a cortar a nossa peça, eu quero falar um pouquinho dos tecidos, porque o tecido muda completamente a mensagem da sua peça. Às vezes a gente olha para um molde e acha que ele transmite certa mensagem, mas muitas vezes a mensagem vem do tecido que foi escolhido. Se você fizer o casaqueto Gabrielle no tweed, por exemplo, ele vai ficar muito próximo daquela estética clássica que ficou mundialmente conhecida. É elegante, estruturado e tem uma aparência muito sofisticada. Em um buclé ou uma lã mais leve, ele cria textura. E a textura é uma coisa muito interessante, porque cria uma riqueza visual no look sem você precisar adicionar muita coisa. Agora, se você fizer essa mesma peça num linho estruturado, ela vai ficar mais leve e contemporânea. Continua elegante, mas de uma forma menos formal. Mas aqui vale uma atenção, o tecido ele tem que realmente ter uma estrutura ou então ser entretelado. Em um tecido de alfaiataria mais encorpado, o resultado fica muito limpo e combina bem para quem quer ter aquele guarda-roupa bem minimalista. Aliás, me conta aqui, qual tecido você escolheria para fazer o seu casaqueto Gabrielle? Porque eu fico curiosa para saber como você imaginou esse casaqueto de forma diferente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o caimento em diferentes corpos. O casaqueto Gabrielle não é uma peça ajustada e também não é uma peça volumosa, então ele funciona bem em todos os tipos de corpos. Você só precisa adequar os aviamentos. Por exemplo, em corpos ovais eu evitaria de colocar botões muito chamativos no centro do meu casaqueto. Eu deixaria, como meu exemplo, sem botões. Nos corpos retangulares e triângulo, ele ajuda a dar mais presença na região do ombro por causa das ombreiras. Mas não quer dizer que ele não vá funcionar no triângulo invertido. Basta você utilizar uma ombreira mais fina. Mas acima de tudo, eu quero lembrar aqui que a roupa não serve para corrigir proporções. Ela serve para comunicar quem você é. E as composições que nós podemos fazer com diversas peças mudam completamente o resultado do que uma peça analisada sozinha. Então agora nós vamos para a nossa lista de materiais. De tecido nós vamos gastar 1,5 m até o tamanho 42 e 2 metros para os demais tamanhos. Para o forro nós vamos precisar de 1,40 m. De forro aqui eu indico vocês utilizarem um acetato, um tricoline, até mesmo um jacquard, fica excelente para a gente fazer um forro bem autêntico e criativo. Evite aqui tecidos que tenham elastano e viscose, porque são tecidos mais maleáveis, que deformam e podem não cair muito bem como forro e ficar embolando. Vamos precisar também de linha da cor do tecido, 4 a 8 botões de 2 centímetros ou maior, se você quiser colocar botões na frente, 30 centímetros de entretela e 2 ombreiras de feltro. E também vamos precisar do molde. Aí o link do molde está na descrição do vídeo para que você possa costurar comigo. Então, vamos agora para o nosso corte. Para o corte, eu já dobrei o meu tecido ao meio aqui, encontrei direito com direito, alinhei as auréolas. E agora eu vou posicionar os moldes que são no tecido principal, que é as costas,
o revéu das costas e o revéu da barra das costas na dobra do tecido. A frente, a barra, o revéu da barra da frente, a manga frente e costas, também um par no tecido, mas eles não são na dobra. O meu revéu do centro-frente aqui, o bolso e esse reforço, nós precisamos cortar essas 3 peças entreteladas. Como o meu tecido aqui já foi dublado, eu não vou entretelar de novo. Mas se você não entretelou o seu tecido, essas 3 peças, elas vão ser cortadas no tecido entretelado. Então, reserva um pedaço do tecido, aplica a entretela e depois corta essas peças. Lembrando que estes 2 aqui é um par e o bolso nós vamos cortar 2 pares, ou seja, 4 vezes. A aula que eu ensino sobre entretela, qual escolher, como aplicar, está na descrição desse vídeo. Então, aqui eu já vou cortar os meus, porque o meu tecido já está entretelado. Lembrando que eu só entretelei o meu tecido todo, que é a dublagem, porque eu queria dar mais estrutura para o meu tecido. Ele estava um pouco fluido para a proposta do casaqueto. Então, por isso que eu fiz a dublagem nele. Mas você não precisa fazer isso se o seu tecido já tiver uma certa estrutura. Então, agora eu vou aqui alfinetar esses 3 na dobra, o restante aqui, alinhando o fio. Lembrando que para alinhar o fio, a gente mede a distância da auréola até a nossa setinha, em cima e embaixo. E ela tem que ficar na mesma distância nas 2 pontas, assim o seu fio está alinhado. Então, agora eu vou alinhar tudo aqui, alfinetar e cortar. E agora nós vamos cortar o forro. Eu já tô aqui também com meu tecido dobrado a auréola com a auréola, direito com direito, dobrado ao meio. E no forro nós vamos cortar forro costas na dobra, forro frente, forro da manga costas e frente. Só essas 4 partes mesmo. Então aqui agora eu vou posicionar os meus moldes, né, no meu tecido aqui e vou cortar. De preparação aqui na nossa peça, eu vou fazer os piques nas marcações aqui da pence, marcar o centro da minha pence, vou fazer os piques aqui no forro das costas, que é a prega do forro das costas, fazer os piques da pence aqui no meu forro. E marcar o final da pence. Agora vem um segredo para o seu tweed não desfiar. No meu caso, o meu tá todo entretelado porque eu dublei, então não vou precisar fazer isso. Mas se o seu tweed não tá dublado, ele não tá com entretela, o ideal é que você faça isso. Nós vamos pegar então tiras de 2 centímetros e aplicar nas beiradas, em toda a volta de todas as peças. Isso vai ajudar o tweed a não desfiar enquanto você costura. E assim você não perde pedaços da peça e ela
para ela acabar não ficando no tamanho que deveria. Então, é só cortar aqui as tiras de 2 centímetros e ir aplicando. Vou aplicar em todas as partes que estão cortadas, decote, cava, ombro, laterais, em todas as peças de tweed, tá? No meu caso aqui eu não vou fazer isso nessa peça porque ela já tá entretelada. Mas se a sua não estiver entretelada porque você não precisou dublar, faça isso no tweed. E agora a única preparação que nós vamos fazer aqui do ferro é o nosso bolso. O nosso bolso aqui nós vamos dobrar ele ao meio e passar. Só isso. Direito com direito, dobrei ao meio e vou passar. Nós vamos fazer isso nas 4 partes. Então, agora a gente vai começar aqui pelos bolsos. Nós vamos fechar as 2 laterais com 1 centímetro de costura. Começo com o retrocesso. Finalizo com o retrocesso. A mesma coisa aqui desse lado. Começo com o retrocesso. Finalizo com o retrocesso. Agora aqui, ó, a gente vai cortar essa beiradinha. E vamos desvirar. E aqui eu posso vir com a ajuda da tesoura, com muito cuidado, porque o tweed, ele é um tecido que abre fácil. E ajeita a pontinha. E agora a nossa pala tá pronta. A gente pode ir no ferro para assentar essa costura daqui a pouco. Eu vou fazer a mesma coisa com as outras 3 palas. E antes de voltar lá pro ferro, nós vamos fechar aqui as nossas pences. Aqui na minha pence eu trouxe ela para cá uns 2 centímetros da marcação do molde, mas é mais por questão de gosto mesmo. Eu quis uma pence menor um pouquinho, e isso não interfere no caimento. Se vocês quiserem também reduzir o tamanho da pence aqui até uns 2 centímetros, tudo bem. Então, aqui eu vou unir os 2 piques aqui, né, que a gente fez. Alinhar com o final da minha pence e costurar. Começo aqui com o retrocesso. Alinho aqui o final. E chegando aqui no final, ó, a gente termina no 0 e dá um retrocesso. Ó, como eu sempre mostro pra vocês, no final aqui, ó, veja que a minha linha, ela vai se aproximando do final do tecido e termina bem no final dele mesmo. Isso vai garantir que a pence não forme bicos. Agora aqui no ferro, com a nossa pence fechada, nós vamos só passar para assentar ela aqui. Veja, ó, que quando eu passo não forma bico nenhum. A sua pence tem que ficar da mesma forma. Aqui na outra frente também. E vamos passar as nossas palas. Então aqui a gente tem que ir ajeitando bem essas laterais.
Então, aqui eu tô com a minha pala do bolso e eu vou passar aqui um pesponto. Vou passar o pesponto aqui de 1 centímetro. Agora, chegando aqui na barra, eu levanto meu pezinho, giro o tecido e continuo a costura. Chegando aqui, faço a mesma coisa. Ó, vou dar mais um pontinho. Levanto, giro o tecido e continuo a costura. E finalizo com o retrocesso. E aí o nosso bolso vai ficar assim, pespontadinho. É só um detalhe bem sutil, mas fica muito bonito na hora que a pala estiver aplicada lá na nossa peça. Nós vamos fazer isso em todas as outras palas. Então agora, gente, eu tô aqui com a minha frente e eu vou posicionar as palas mais ou menos aqui, onde eu acho que elas vão ficar legais, tá? Então aqui eu vou só medir para elas ficarem alinhadas aqui com os centros. O meu deu 5 centímetros. Isso, gente, vai muito de gosto. Vocês podem colocar aí aonde vocês acharem que ela vai ficar melhor. Deixa eu pôr um pouquinho mais pro lado aqui. Com 6 centímetros que eu vou pôr a minha aqui. Então, eu vou marcar. E a altura aqui, que eu quero que ela fique final, aqui assim, mais ou menos. Então, aqui, ó, para vocês terem ideia do decote, eu vou colocar ela 11 centímetros do meu decote aqui. Então, aqui assim, mais ou menos. E primeiro, nós vamos costurar ela assim. Então, vou marcar aqui na minha pala 1 centímetro, que é onde eu vou alinhar aqui com o lugar que eu marquei, tá? E aqui em cima eu vou alinhar também os 6 centímetros, só para ela ficar alinhadinha. Então, ó, alinho aqui e alinho aqui o final na minha marcação de cima aqui. E vou alfinetar. E agora a outra eu vou colocar mais ou menos por aqui assim, nessa altura. Então, vou marcar aqui também os 6 centímetros. Colocar ela da barra aqui, 17 centímetros. Da minha barra. Então, mais uma vez, viro aqui pra cima. Vou marcar 1 centímetro. E aqui vou marcar os 6 centímetros, só para alinhar. Então, aí eu posiciono onde eu quero. E vou alfinetar. Fazer o mesmo na outra frente. E agora, para uma última conferência, eu vou colocar uma frente em cima da outra. Vou alinhar bem aqui, decote, ombro, cava. Barra. Alinhar uma aqui com a outra.
pra gente conferir se os bolsos estão no mesmo lugar. Então, ó, já puxei aqui pra cima, ó, e já percebi que tá dando uma diferencinha, pra ficar bem alinhadinho. Então, ó, aqui eles estão bem alinhadinhos e aqui também. Vou só deitar aqui de novo, segurar e ver. Agora os dois estão alinhados, tá vendo, ó? Eles aqui agora estão os dois terminando no mesmo lugar. Então, alinhamos aqui essa parte. Agora vamos ver o de cima. Também tá dando uma diferença, então eu vou fazer aqui a mesma coisa, eu dobro. Dobrei o meu aqui para chegar aqui no mesmo lugar. E vou alinhar eles aqui. Então, agora é bem simples, a gente só vai passar uma costurinha aqui a 1 centímetro. Como não dá para usar meu imã guia, eu vou aqui só fazer umas marcações para facilitar. Vou colocar aqui, começar com o retrocesso e vamos costurando aqui. E finalizamos com o retrocesso. Só que o nosso bolso, ele tá pregado para cima. Então, agora nós vamos jogar ele para baixo. E passar um pesponto aqui. Então, aqui eu vou conferir se ele tá do mesmo tamanho. 5. E vou passar aqui um pesponto. Pode ser de meio centímetro, já é o suficiente. Vou costurando. E olha como a nossa pala fica bem bonitinha. Vai sobrar um pouco dessa rebarba que a gente pode refilar com a tesoura aqui para deixar bem pouquinho mesmo. Tomando cuidado para não cortar nem a pala, nem a blusa, né? A gente deixa só um pouquinho mesmo, porque não aparece nada. Depois que a gente passa ela aqui, ela vai assentar direitinho. E nós vamos fazer o mesmo processo em todas as outras palas. Então aqui, ó, eu tô com a minha frente, eu acabei descendo um pouquinho mais a minha pala, que eu achei que ficou melhor. Então no final aqui ela ficou com 14 centímetros da barra. Agora então, eu vou unir as minhas costas na frente. Então vou colocar direito com direito, alfinetar lateral costas com lateral frente. E vou alfinetar aqui também os ombros. E eu vou aproveitar aqui também e já levar para a máquina o meu forro aqui da frente e costas, para a gente já começar a construir o nosso forro. Então aqui eu vou apenas fechar os ombros e as laterais com 1 centímetro de costura. Então aqui, ó, eu tive que desmanchar para mostrar para vocês, porque
não gravou. Mas aqui, ó, no nosso forro, onde tem o pique, a gente vai marcar aqui 4 centímetros. Tanto na gola, quanto aqui, ó, na barra. 4 centímetros a partir do pique aqui do meio. E nós vamos passar uma costura aqui, prendendo isso. Então, começo com o retrocesso e vou costurando aqui até a marcação, finalizo com o retrocesso. E aqui no decote, a mesma coisa. Começo com o retrocesso e finalizo aqui na marcação com o retrocesso. E agora, ó, a gente vai abrir isso aqui, ó, e vamos alinhar essa marcação da dobra com a costura aqui que nós acabamos de fazer, formando uma prega aqui no nosso forro. E vamos passar uma costura aqui de meio centímetro, é o suficiente para colocar ela no lugar. Então, alinho bem. E aí, a nossa preguinha fica assim, ó. Aqui no decote, ó, nós vamos fazer a mesma coisa. Abrir essa preguinha. Alinhar aqui a dobra com a costura. E passar uma costurinha de meio centímetro. Forro frente, nós vamos aqui fechar as pences. Como na minha peça principal eu diminuí aqui 2 centímetros na minha pence, nessa peça eu também tenho que fazer o mesmo. Então aqui a pence a gente une os piques e costura aqui até a nossa marcação, da mesma forma que a gente fez na parte da frente. Aqui, ó, da mesma forma que a gente fez na frente, eu vou passar a pence para assentar a costura. E nas costas, a gente vai puxar aqui, ó, e forma a nossa prega certinha, tá vendo? Ó, quando a gente puxa. E aí, nós vamos passar essa prega aqui. Então, agora eu vou montar aqui o forro das costas. Para isso, eu preciso do revel, do decote e o revel da barra. O revel da barra, nós vamos colocar ele dessa forma. Quando ele ficar costurado, ele vai ficar costurado assim, ó. Aqui é o direito do meu forro e o direito do revel. Então, eu só vou jogar ele aqui pra cima e alfinetar. E agora, aqui no decote, quando eu costurar, vai ficar dessa forma. Então, eu vou só jogar pra baixo. Vou alfinetar aqui o meio. E a ponta. Então, aqui, ó, eu tenho a minha parte da frente. Tudo que eu fizer em uma parte da frente, a gente vai fazer igual na outra. Eu tenho aqui, então, o meu revel da barra frente. E ele vai ser colocado assim. Veja, ó, que ele sobe uma curvaturinha. Essa parte mais alta é a parte da lateral. E eu vou só jogar aqui por cima e alfinetar. Então, aqui eu tô com a minha parte da frente, eu vou só unir aqui o revel com 1 centímetro de costura. Aqui na barra das costas a gente vai fazer o mesmo, unir com 1 centímetro de costura.
E aqui no decote, ó, eu gosto de começar pelo centro e fazer um lado, depois eu volto para o centro e faço o outro. Então, vou começar aqui pelo meu centro, também com 1 centímetro de costura. Vou começar com o retrocesso. E aqui, ó, a gente vai alinhando pouco a pouco o revel no decote. Ó, um lado ficou costurado. E agora eu viro aqui, ó, pro lado do forro e vou pregar a outra parte. Aqui ainda a gente vai fazer uns piques em toda essa curva aqui. Até, ó, quase chegar na costura, mas tomando cuidado para não cortar a costura. Agora aqui no ferro, ó, eu vou assentar essa costura, jogando a margem de costura para o lado de baixo do forro aqui. E aqui na barra também a mesma coisa, só que eu vou deixar a margem para cima, para o lado do forro. Agora aqui no forro da frente, eu também vou deixar a margem aqui para cima, para o lado do forro, e passar. E agora, para terminar de montar a nossa frente aqui, a gente vai precisar do revel centro-frente, que é esse aqui. Então aqui, ó, na hora que a gente costurar, ele vai ficar dessa forma. Então é só a gente jogar por cima aqui e alinhar. E aqui, ó, vejam que eu vou alinhar incluindo o revel aqui da barra. Então, desde o revel da barra, vou alinhando aqui. Até o ombro aqui, ó. E aqui no ombro, ó, veja um detalhe, que tá vendo que do revel fica uma orelhinha para fora? É porque os dois têm que se encontrar exatamente aqui em 1 centímetro. E como tem essa curva, eles acabam não encontrando reto. Então, ele vai ficar alfinetado dessa forma, aqui, desde a barra do revel até o ombro. E agora, então, a gente vai unir aqui com 1 centímetro de costura. E depois que a gente coloca o revel, fica dessa forma. A gente já vai pro ferro passar. Mas antes, aqui onde eu tenho a parte curva, eu também vou dar piques. Então, agora eu vou passar o revel aqui, colocando a margem para o lado do forro. E aqui, gente, onde eu tenho tweed com tweed, eu gosto de passar e aplicar aqui um pouquinho de pressão com um pedaço de madeira. Eu tô usando aqui essa escova, porque eu perdi meu pedacinho de madeira. Mas é só aplicar um pouquinho de pressão, só para vincar mesmo bem certinho. E agora, ó, a gente já tem a frente aqui pronta. E a gente vai colocar ela com o direito para cima. E a gente vai colocar aqui as costas com o direito para baixo. Alfinetar as laterais e os ombros. Frente com costas. E aqui, ó, na hora de alfinetar, o mais importante é alinhar muito bem
essas duas costuras aqui do revel, para o revel ficar bem alinhadinho. E agora, aqui no ombro, a gente também precisa alinhar as duas costuras aqui da emenda do revel com o tecido do forro. Então, eu gosto de começar alinhando elas. Então, agora a gente vai unir aqui com 1 centímetro de costura as laterais e os ombros. E aqui, ó, na barra a gente confere se ficou bem alinhadinho, olha. Ficou, ó, bem alinhadinho, tá vendo, ó? As costuras terminaram exatamente no mesmo lugar. Agora, a gente vai pegar tanto o forro quanto a parte principal e passar abrindo as costuras das laterais e dos ombros. E agora, a gente vai começar a costurar as mangas. E aí, para isso, então, vou começar montando aqui a manga do tecido principal. Vou pegar costas e frente aqui. Vou colocar aqui, ó, a nossa frente, com o direito para cima. E as costas também, ó. Quando eu unir costas com frente, elas vão ficar assim. Então, eu só vou jogar uma por cima da outra aqui e alfinetar. Lembrando que aqui, ó, vai ficar essa orelhinha e aqui, exatamente aqui, elas têm que se encontrar a 1 centímetro. E no forro, nós vamos fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui do direito. E aqui também, nós vamos só jogar direito com direito e alfinetar. Agora, então, a gente vai unir aqui onde a gente alfinetou com 1 centímetro de costura. Em todas as emendas, frente e costas das 4 mangas. As duas principais e as duas do forro. E aqui, ó, veja que na parte do cotovelo é um pouco arredondado, então eu vou dar alguns piques aqui. Só nessa região mesmo. Unir aqui a manga principal da mesma forma.
E aqui da mesma forma, na parte curva, a gente vai fazer os piques. E agora, antes da gente voltar para o ferro, nós vamos fechar a manga unindo aqui a lateral. Vamos unir com 1 centímetro de costura. No forro, nós também vamos unir aqui a lateral, direito com 1 centímetro. Aqui, na lateral do nosso forro, nós vamos deixar uma abertura. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos no meio dela, uma abertura de 1 palmo, mais ou menos. É uma abertura grande mesmo, porque é por aqui que nós vamos desvirar toda a nossa peça. E vamos conseguir fazer a manga aqui, unir a manga do forro com a manga da parte principal, na barra. Então, aqui, ó, a gente precisa dessa abertura. Então, eu vou costurar da cava até aqui e daqui até a barra, só em uma manga. Na outra, a gente vai fechar a lateral completa, igual a gente fez na parte principal. Então, eu chego aqui na minha marcação e dou um retrocesso. E continuo aqui agora costurando a partir da marcação. Começo com o retrocesso. E vou até a barra. Então, agora aqui, ó, eu vou passar abrindo as costuras, tanto da lateral da manga, quanto aqui a parte do recorte das costas. Agora aqui na nossa manga principal, eu vou colocar ela aqui dobradinha como se fosse ao meio. E vou marcar aqui, ó, um pouquinho acima aqui, um pouquinho aqui. E nós vamos embeber essa parte. Só que antes, nós precisamos aplicar essa peça de reforço aqui na nossa manga. Esse reforço, ele vai aqui, ó, mais ou menos assim. Então, um pouquinho aqui, 1 centímetro antes aqui, 1,5 centímetro antes aqui da costura das costas até aqui. Então, eu vou só alfinetar pra gente prender isso aqui. E na outra manga a gente vai fazer a mesma coisa com o outro reforço. Vou pegar aqui também a minha manga do forro e dobrar aqui como se fosse ao meio, pra gente marcar também onde a gente vai embeber. Então, aqui eu vou fazer um embebido. Então, aqui na manga agora, eu vou passar uma costurinha aqui de meio centímetro, quase 1 centímetro, para poder fixar o nosso suporte da manga aqui. E é só isso mesmo, fixar ele aqui. E agora nós precisamos embeber essa manga
para colocar já de uma vez no nosso casaco. Para isso, eu vou colocar no maior ponto da minha máquina, que é o 5, e vamos passar uma costurinha da nossa marcação que a gente fez lá no ferro. Essa marcação aqui. Então, vou começar com o retrocesso. E aqui a gente vai passando a costurinha. Cuidado só para a costura aqui do franzido não passar em cima dessa outra para não travar. Chegando aqui, a gente deixa um fio maior. Veja que a minha costura aqui do franzido, que é esse ponto mais largo, não passou em cima da costura de cima aqui, que prendia o nosso reforço. E agora, a gente vai só ir puxando aqui, ó, com calma e delicadeza, porque como o tecido é grosso, se a gente puxar muito forte, ele pode arrebentar. Então, vamos puxando devagarinho e espalhando aqui o franzido. Vejam ó, que começou a formar a conchinha de encaixe do nosso ombro. Agora eu vou deixar meu embebido nesse ponto aqui e vou pegar o meu busto para a gente já ir posicionando a manga e terminar de franzir só o necessário para a gente colocar no casaco. Lembrando que não pode ficar franzido, ele vai ficar um embebido, então a gente não vai gerar pregas na hora de costurar na parte do corpinho. Então, eu tô aqui com o meu corpinho, a parte da frente é essa, que é as costas, e a manga também, ó, essa é a parte da frente, e a parte das costas é a que tem o recorte. Então, eu vou encontrar aqui a costura da lateral da blusa com a lateral da manga. E alfinetar. Agora, então, eu venho com a minha blusa aqui por cima, ó, e abraço a manga. A manga vai ficar aqui por dentro, então, o direito da manga com o direito da blusa. E nós vamos aqui, ó, encaixando uma cava na outra e alfinetando até aqui o nosso risco. De um lado e aqui do outro. E agora aqui, ó, a gente confere se a gente ainda precisa embeber mais um pouquinho, ó. Não tá encaixando 100%, tá sobrando, ó. Tá vendo que tá sobrando? Então, a gente precisa embeber aqui mais um pouquinho. Aqui já deu. Então, agora aqui eu vou começar a costura com 1 centímetro de costura pela lateral e vamos unindo a cava da manga com a cava da blusa. E aqui, ó, chegando já na parte do embebido, a gente tem que cuidar para não formar as pregas, né? Ó, veja que a minha manga
vai ficando franzida pra cá, mas aqui onde eu tô passando a agulha, não pode franzir. A gente vai só conferir aqui do direito, ó, se não deu nenhuma prega. Não deu pregas, mas olha aqui, ó, como forma o redondinho do encaixe do nosso ombro, bem direitinho aqui, ó. Então agora, para finalizar, eu vou só dar uns piques aqui na minha cava toda. No forro, nós vamos fazer o mesmo processo, então nós vamos embeber a manga e aplicar direto aqui no tecido do forro, né, do nosso corpinho do forro. Então, eu já coloquei no ponto maior da minha máquina, vou dar um retrocesso, e agora vou aqui passando a costura até a nossa outra marcação aqui. Então, agora eu vou puxar uma das linhas aqui. E ir fazendo o nosso embebido aqui. Então, aqui agora eu estou com o meu forro com o direito para cima, a parte da frente, e a minha manga também do direito com a parte da frente. Lembrando que a parte das costas é a que tem o recorte. Então, eu vou encontrar aqui as costuras da lateral da manga com a lateral da blusa, direito com direito, alinhar bem as costuras. Vou começar aqui com o retrocesso e vamos costurando. E vou fazer aqui os piques da nossa cava. Então, agora eu tô aqui com o meu forro, com o direito pra cima. Eu vou virar ele aqui, ó.
deixando a manga para lá. E aqui, ó, é que nós vamos costurar a nossa ombreira. Peguei a minha ombreira aqui, dobrei ela ao meio. Vou marcar o meio dela aqui, só pra gente alinhar no ombro. E essa parte aqui maior, eu vou pôr pras costas. Então, aqui tá a minha frente. Eu vou alinhar aqui com o meu ombro. Então, esse meio aqui eu vou alinhar com o meu ombro. Vou alfinetar aqui. E aqui, ó, a gente vai alfinetando na cava mesmo. E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, prendendo a minha ombreira na cava. Vou virar aqui pelo lado da cava, que vai ser mais fácil de visualizar, né? E aí, a gente vai passar uma costura aqui, ó, a meio centímetro, mais ou menos, prendendo a ombreira na cava. Então, vou começar aqui da pontinha. Dou um retrocesso. Então, veja aqui, ó, que eu coloquei a ombreira do avesso do meu forro, né? Essa parte aqui que tem a parte menor ficou pro forro e a que tem a parte maior ficou pra cima. Preguei ela aqui na minha cava, na minha margem da cava. E agora, ó, quando a gente desvira, ela encaixa aqui no nosso ombro. Então, a gente vai pegar esse encaixe natural dela aqui. Vou só alfinetar para fixar ela no lugar. E eu vou passar uma costura bem aqui, ó, dentro dessa costura aqui, só para prender a minha ombreira no ombro e ela não ficar torcendo à medida que a gente veste. A gente começa com o retrocesso. Finaliza com o retrocesso. Não precisa prender ela toda, é só uma parte, já é o suficiente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui no forro a gente não vê nada. E aqui, ó, na ombreira, ela tá fixa no ombro. E a gente vai pôr a outra ombreira do mesmo jeito. Então, aqui agora, a gente vai pegar as nossas mangas e passar aqui, assentando as costuras. E chegou a hora, então, da gente unir o forro na nossa peça principal. Quando a gente unir elas, elas vão ficar assim, ó, avesso do forro com avesso da peça. Dessa forma assim, ó. Aqui tá o direito do meu forro e aqui o direito da peça. Avesso com avesso. E na hora que a gente unir, a gente costura, então, direito com direito, ó. Então, agora, daqui da barra, ó, eu vou vir unindo. Da barra e todo o decote, direito com direito. Agora, a gente já pode vir aqui desvirando, ó. E colocando
direito com direito do centro-frente, do forro com a peça principal. E a gente vai unir aqui até o decote. Daqui pra cá, a gente vai começar a unir o decote, então, a gente encontra aqui os ombros, alinhando bem essas costuras, pra elas ficarem bem certinhas. E alfineta. Vou seguindo aqui, ó, decote costas, encontro os ombros do outro lado. Também tem que encontrar para eles ficarem a costura bem certinha. E aqui, ó, a gente pode só alfinetar só pra deixar no lugar mesmo. Aqui. E agora, a gente vai vindo aqui pro outro lado e encontra o centro-frente. E aqui no centro-frente do outro lado, a gente vai até a barra, unindo o direito do forro com o direito da peça. Parece um pouco confuso, mas eu vou mostrar para vocês já como vai ficar. Então, aqui, ó, na hora que eu alfinetei tudo, olha, eu tenho avesso pra cima aqui e avesso pra baixo, direito com direito das nossas duas partes da peça. Tá vendo como elas se encontraram bem certinho? E agora, a gente vai fechar aqui da barra, passando aqui por todo o decote e descendo a barra de novo com 1 centímetro de costura. Então, com o centro-frente e o decote alfinetado, eu vou começar a costurar com 1 centímetro de costura. Chegando aqui, ó, eu vou só levantar meu pé calcador, girar, e nós vamos costurar o decote. Chegando aqui novamente, eu deixo a agulha baixada, levanto e giro e continuo a costura aqui no centro-frente. Então, ó, aqui fica tudo costuradinho. Nós vamos refilar essa pontinha aqui para facilitar na hora de desvirar. E vamos dar pix em todo o nosso decote. E agora, eu gosto de passar aqui abrindo essa costura. E vamos desvirar aqui pro direito. E aqui, ó, eu vou pegar minha tesoura, só pra me ajudar aqui a acertar essa pontinha aqui no meu decote. E agora, eu vou só passar aqui, ó, assentando bem toda essa costura.
Então, veja aqui, ó, que o nosso casaco já tá tomando a forma de casaco. E agora, nós vamos fechar a barra. Então, a barra aqui, ó, a gente só vai encontrar barra com barra. Só vou pegar a barra, colocar direito com direito. E ir alfinetando. Então, vou alfinetar aqui. Vou pegar aqui, encontrar as minhas laterais, alinhar bem aqui as costuras. E aqui, ó, a gente vai jogando tudo pra dentro aqui, pra poder encontrar uma barra com a outra. Então, vai ficar assim mesmo, olha. Barra com barra e as mangas, tudo jogado aqui pra dentro aqui. Então, vou alfinetar a outra lateral aqui. Então, vou começar costurando aqui, um retrocesso. E vamos costurando, unindo toda a nossa barra. Agora aqui, ó, nessa pontinha também, nós vamos refilar para poder desvirar. Vou refilar uma e fazer o mesmo na outra aqui. E aqui, gente, a gente pode cortar esses excessos de linhas antes de desvirar. Então, aqui agora, ó, a nossa peça, ela tá toda do avesso. Mas lembra que a gente deixou uma abertura na manga? Então, agora eu vou encontrar essa abertura aqui. Na manga. Aqui, ó. Na manga do forro. Vou mostrar pra vocês, tá vendo, ó? E daqui nós vamos começar a puxar o nosso casaco. Com cuidado. E desvirar. E nosso casaco tá desvirado. Nós vamos usar aqui essa abertura. Só desvirar a manga aqui também. Nós vamos colocar a mão aqui pela nossa abertura, ó. Com uma tesoura. Só pra gente ajeitar os cantinhos aqui de baixo. Que a gente acabou de fazer aqui a nossa barra, né? Então, ó, eu desvirei aqui. Eu vou só com a pontinha da tesoura, só ajeitando mesmo. No outro lado aqui a mesma coisa. E agora nós vamos passar aqui essa barra para assentar a costura. E agora, para finalizar aqui, a gente precisa unir a barra da manga principal com a barra do forro da manga. Então, aqui, ó, eu vou enfiar o meu braço aqui como se eu estivesse vestindo a blusa. Vou pegar o meu forro aqui. E agora, eu vou verificar aqui só se a minha manga não está torcida. Se o forro aqui dentro não está torcido.
E aqui, ó, eu tenho a lateral do forro com a lateral da minha manga. Quando a gente costurar, ó, vou dobrar 1 centímetro para dentro da manga, 1 centímetro para dentro do forro. E ela vai ficar costurada assim. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha abertura da outra manga. E vou indo com a minha mão aqui por dentro, ó. Até chegar aqui. E vou pegar essa margem de costura dessa forma, como se eu tivesse costurado. Só para ela já ficar na posição. E vou puxar a minha manga aqui para fora. Na abertura. Dessa forma. A manga é um pouquinho mais chato da gente costurar. Mas vocês vão ver que vai dar certinho. Então, eu vou alinhar aqui, ó. Bem certinho. Aqui, o mais complicado é você garantir que a sua manga não tá torcida. Mas como aqui a gente já ajeitou colocando o braço por dentro dela e tá alfinetado, fica mais fácil disso não acontecer. Então, aqui eu vou alinhar também a costura das costas da manga. E é o suficiente. Aqui não dá para alinhar tudo, ó, porque a gente tem que ir costurando aos poucos a nossa manga. Então, agora a gente vai lá para a máquina costurar isso. E para fechar o outro punho da outra manga, a gente vai fazer da mesma forma. Passando o braço por dentro, ajeitando, alinhando aqui as costuras e puxando pela abertura dela mesma aqui. Então, aqui, ó, eu já posicionei na máquina com 1 centímetro de costura. Vou começar com o retrocesso. E aqui nós vamos virando aos pouquinhos e costurando, alinhando as duas barras e costurando. Então, ó, vocês vão vendo que eu vou ajeitando aos poucos. E vai dando certinho. Chegamos aqui de novo, damos um retrocesso. E aqui, um punho tá pregado no outro. Agora, a gente vai vir aqui pelo nosso buraquinho e voltar a manga pro lugar. Na hora que ela fica costuradinha, fica aqui, ó, bem alinhada as nossas costuras. E vai dar uma margem aqui de 3 centímetros, que é como se fosse o revel da manga para acompanhar o revel da barra do nosso casaquete, só que ele é inteiro aqui na manga. Então, a gente vai só medindo aqui para passar bem certinho. Antes aqui da gente voltar para a máquina, depois do outro punho fechado também da mesma forma, nós vamos aqui passar uma costurinha para fechar essa abertura. A gente pode fazer a costura à mão, mas como fica na manga, não fica aparente, eu faço na máquina mesmo. Então, eu alinho bem e passo uma costura bem na beiradinha aqui, só fechando essa abertura.
E veja, ó, que fica uma costura bem delicadinha, só fechando mesmo. Um lado e do outro. Na hora que a gente põe a manga aqui, olha, fica um detalhe bem delicado. Não fica nada muito aparente. Mas se você preferir, pode fechar isso aqui à mão com uma costura invisível. Então agora eu vou pegar aqui a minha manga e vou medindo 3 centímetros e passando. Como tanto aqui na manga quanto na barra aqui temos 3 centímetros, agora para finalizar e dar um charme a mais, não uma etapa obrigatória, eu gosto de fazer um pesponto em toda a volta do meu casaqueto e também aqui na manga, na largura de 3 centímetros. Então aqui, ó, eu gosto de costurar pelo avesso, seguindo essa barra. Então a nossa barra, ó, tem 3 centímetros. E nós vamos seguir aqui. Aqui também nós temos 3 centímetros, só que aqui, ó, vai aumentando. Então aqui a gente vai precisar riscar para a gente continuar seguindo os 3 centímetros. Então vou alinhar bem aqui. E agora aqui no decote eu vou medir com a minha fita métrica mesmo. Então agora eu só alinho aqui, ó, bem na costura e vou começar com o retrocesso e vamos costurando bem aqui no meio das duas costuras aqui. E chegando aqui, ó, nós vamos deixar a agulha baixada, levantar o pé calcador, girar e continuar costurando. Chegando aqui no decote, a mesma coisa, a gente levanta o pé calcador, gira e vamos costurar aqui seguindo a linha que a gente marcou. Chegando aqui, viramos novamente. E aqui, viramos novamente.
E chegando novamente aqui no centro costas, a gente dá outro retrocesso e finalizamos. Então tá aqui o nosso casaqueto pronto, decote alinhado, barra alinhada, aqui as nossas palas colocadas, o detalhe das costas na manga. E a gente pode escolher aqui se a gente quer colocar botões nas nossas palas para dar um detalhe. A gente pode colocar botões também aqui na vista. Se você quiser fazer casinhas de botões de um lado e botões do outro, ou botões dos dois lados, por exemplo. Aqui eu não vou ter botões para os dois lados, mas fica bem interessante também, desse jeito. No meu aqui eu vou pregar os botões apenas aqui na pala. A gente pode pregar aqui também, ó, no detalhe do recorte das costas da nossa manga. Então, as possibilidades aqui são várias, você pode ir brincando com seus botões para criar estilos diferentes. E o vídeo onde eu ensino a costurar botões eu vou deixar aqui na descrição. E vou só mostrar para vocês aqui também, ó, o nosso acabamento interno todo forrado com a prega que melhora o movimento. Aqui com o revel todo encontradinho, ó. O nosso revel aqui todo na barra, no centro frente e todo forrado. Manga forrada, nossa ombreira completamente embutida. E esse é o resultado final do nosso casaqueto. Agora eu quero te mostrar porque eu gosto tanto dessa peça. Ela consegue transitar muito bem em estilos diferentes, sem perder a sua presença e elegância. Com o vestido, ela cria uma presença extremamente elegante e feminina. É aquele tipo de combinação que parece pronta para um evento, mas continua bem confortável e usável. Com o jeans, ela muda completamente. Ela continua refinada, mas fica muito mais casual. Aí a gente vê como ela é uma peça que funciona muito bem no nosso dia a dia. E com uma calça de alfaiataria, ela fica extremamente elegante e clássica. Não chama atenção pelo excesso, mas pela estrutura. E com uma saia e bota, ela ganha uma leitura mais urbana, ideal para os dias frios. E é por isso que eu gosto tanto de peças assim, porque ela não fica limitada a uma ocasião ou estação. E depois de terminar esse projeto, você vai entender porque o casaqueto Gabriele é uma peça tão importante para se ter no guarda-roupa. Ele ensina técnicas muito interessantes de estrutura, construção e acabamento, mas além disso, te entrega uma peça que fica útil durante muitos anos. Se você quiser costurar o seu, o molde está disponível no link da descrição. Curta esse vídeo se ele te ajudou e se inscreva no canal para não perder todas as dicas de costura que eu posto por aqui toda semana. E me conta aqui nos comentários qual a combinação você faria com o casaqueto Gabriele. Aqui no Caseado, a costura vai muito além da técnica. É sobre construir um guarda-roupa que represente quem você é, com intenção, clareza e beleza no processo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.